Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. É a disciplina que vocês adoram, né? Calma, que eu sei que vocês assistiram uma aula maravilhosa de língua portuguesa. Mas eu tenho que vender meu peixe, né? Eu tenho que chamar você para assistir a minha aula. Inclusive, eu quero agradecer a participação de todo mundo. Estava no chat durante a aula da professora Abigail e percebi que tem muita gente participando, né? Muita gente a postos, preparados para assistir às aulas. Eu espero que vocês interajam também na aula de matemática. A gente vai começar com um assunto bem interessante, uma coisa que a gente adora. O que é? Dinheiro. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o sistema monetário brasileiro. A gente vai conversar um pouco sobre o sistema monetário, como é que funciona. Eu sei que as coisas não estão fáceis, tá? Tá tudo bem complicado, principalmente quando se fala em dinheiro. A pandemia trouxe alguns prejuízos, né? Mas que bom que a gente está retomando agora e vai poder se reerguer de novo, né? Tenho certeza que se você tem algum parente que está desempregado, que não tem condições, isso vai mudar, esse jogo vai virar. Então, antes da gente começar a aula falando de dinheiro, é importante a gente dar essa força também. As aulas hoje serão para os quintos anos, claro. Para me ajudar na interação, a professora Abigail já está ali. Será que eles estão participando, professora? Tem sim. Natan disse, hello, professora Olha, Kedma. hello. Hello, eu consigo falar, então vou pagar mico não. Hello, Natan. Hello, eles estão bilíngues ultimamente, se brincar trilíngues, porque estão falando em diversas línguas. Isso mostra que eles estão atentos ao Educa Recife. Estão tão atentos que estão aprendendo até outras línguas. Que coisa maravilhosa. Bom dia a todo mundo. Eu espero que vocês fiquem à vontade para participar da aula. Quando a gente fala de dinheiro, o que é que vem na tua cabeça? Já vai pensando aí onde você usa o dinheiro, para que você usa o dinheiro. Vai respondendo aí no chat para mim, depois a professora Abigail, ela vai ler a resposta de vocês. Para me ajudar na interação, para garantir que mais pessoas assistam às aulas, existem coisas que a gente não consegue fazer, mas existe uma equipe excelente, capacitada, especialista. Estou falando da interpretação de Libras, sim. Equipe maravilhosa. Já aproveito para mandar um abraço para todo mundo, né? Hoje Bruno está com a gente e eu tenho um destaque para isso. Bruno, ele acompanha as aulas, ele não só faz a interpretação, ele presta atenção nas aulas e responde os desafios. Pedro, você tem um concorrente direto. Além do excelente trabalho que Bruno faz na interpretação, ele ainda presta atenção e responde os desafios. Que coisa maravilhosa, né? Essa equipe é show. A nossa mesa hoje está maravilhosa, né? Eu perdi o desafio. Né? Perdi o desafio, a professora Abigail lançou no começo da semana. Até quando eu duraria com a alimentação saudável, né? Não durei muito. Aqui está uma mesa repleta de guloseimas. Por mim, eu durante a aula comeria item por item, mas eu vou deixar tudo bonitinho aqui, que é para vocês prestarem atenção na aula. Depois a gente vê se come alguns desses lanches, né? Eu quero que vocês prestem atenção também nas plaquinhas. A gente conversou um pouco sobre números decimais. E números decimais estão diretamente ligados ao sistema monetário, beleza? E aí, professora? Tem gente já de olho no seu achocolatado ali. Olha aí. Prestem atenção na aula, não só nos itens, viu, quinto ano. E como eu sabia, né? Chegou sexta-feira, maçã, laranja, acabou, gente. Chegou biscoito, salgadinho. Biscoito, salgadinho. Mas estão de olho, quem ficou foi Larissa, viu? Larissa, Nathalie, todo mundo de olho no achocolatado aí, viu? Que Confessar coisa a vocês, boa. é porque eu não posso, mas eu também, viu? Geladinho.
Dê aula, professora, por favor, Eu prossiga. comeria todos os itens. Professora, olha Não vou sua mentir. saúde. Quando ela fizer Não exames, eu vou dizer devo. aqui a vocês, viu? Como veio as taxas da professora. Não devo, Não deve, não deve. mas gostaria. Professora, a senhora está conversando aí, já vi que tem gente interagindo. Como eu faço para participar? Ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife? Não acredito. Acesse o QR Code que vai aparecer na sua telinha. Baixa lá no seu aparelho e já começa a interagir comigo. Manda teu recadinho, tua dúvida, que se der tempo a gente responde aqui. Professora, mas eu perdi essa aula, o que é que eu posso fazer? A senhora me disse que a aula é transmitida ao vivo, mas fora o aplicativo eu consigo assistir aonde? Vai lá na sua TV, digita canal 22.3, TV Nova Nordeste. Essa aula está sendo transmitida ao vivo. A partir das 8h30 a gente já está por aqui. Você ainda pode assistir a reprise a partir das 18 horas. Não consegui acessar na TV, a minha TV quebrou, eu não consegui o aplicativo, vou perder a aula. Vai não, tenha calma. Vai lá no canal do YouTube, Educa Recife. Essas aulas ficam disponíveis lá para assistir quantas vezes vocês quiserem. Não tem desculpa para não acompanhar as nossas aulas. Então vamos embora. Quando a gente fala de dinheiro, a gente já pode pensar em várias outras palavras, né? Custo, pagamento, boleto. Eita, que palavra difícil. Vai chegando o final do mês, a gente já começa a pensar como vai pagar as contas, né? Eita, dá uma dor de cabeça às vezes. É muita conta para pouco dinheiro. Mas vocês sabem o porquê a gente utiliza? Vocês sabem por que o nosso sistema monetário... Vocês acham que os sistemas monetários são iguais? Um exemplo, vocês que estão falando inglês, vocês que são bilíngues aí, vocês acham que $1 tem o mesmo valor de R$1? Será? Será, professora? Será que R$1 tem o mesmo valor de $1, que é a moeda americana, inclusive? Será? Não. Uma das características do sistema monetário é que eles são feitos, né, eles são criados a partir da realidade econômica de um determinado país. A partir da nossa economia, a gente tem um sistema monetário específico. Professora? A Raniela está aqui participando, Eliab dando aquele bom dia. E o Pedro. Olha ele. Pedro está bem na fita, ele disse que tem $20, professora. $20? Olha que coisa maravilhosa. E se ele calculasse esses $20 a partir da troca? Se ele fosse trocar esse dólar em real, quantos reais valeria hoje esses dólares que ele tem? Te desafiei, hein, Pedro? Responde para mim. Então, quando a gente fala de sistema monetário, a gente pode falar que é um sistema criado a partir das características de um determinado lugar. Um sistema monetário é o conjunto de regras e instituições cujo objetivo é organizar a moeda em um determinado espaço monetário. E essa organização é feita a partir da economia do país. A nossa moeda hoje é o real. Hoje, a partir de 1994, o real ele foi instituído e é a nossa moeda até hoje. Mas até chegar ao real, outras moedas elas foram criadas. Outras moedas elas foram estabelecidas a partir da situação econômica daquele momento, né? A gente tem cruzeiro, cruzado, várias moedas antes da gente chegar ao real, certo? Os sistemas monetários costumam ser de responsabilidade de cada país e administrado como parte da política econômica nacional. É o que eu falei. A partir de uma situação específica de cada país, essas moedas elas são criadas. Para que serve o dinheiro, professora? Para que a gente vai utilizar, como surgiu? Uma breve história, eu vou falar resumidamente, né, porque vocês sabem que a gente não tem muito tempo, mas eu vou
falar um pouco da história do dinheiro. Antigamente, as trocas, né, de mercadorias aconteciam a partir do escambo, que funcionava da seguinte forma. Eu gostaria de comprar farinha e a professora Abigail gostaria de comprar o café. Eu tenho o café e ela tem a farinha. O que é que a gente fazia? A gente trocava. A gente trocava as mercadorias. Com o tempo, essas trocas foram feitas a partir de moedas mesmo, moedas de metal. E a partir daí, as moedas foram criadas. Eu tenho uma dica para você, inclusive já dei aqui nas outras aulas de sistema monetário. Na árvore do livro, vocês têm um livro específico sobre educação financeira. E nesse livro, vocês têm um capítulo específico falando sobre a história do dinheiro. Inclusive, eu já li aqui, mas como eu estou vendo muita gente nova, eu acho que não acompanharam. Não tem problema. Vocês podem ir lá na árvore do livro e acessar. Esse capítulo é muito interessante. Por que eu estou dizendo isso? Nem sempre o real foi a moeda de troca. Muitas coisas aconteceram para essa moeda fazer parte. Situação econômica, história, política, tudo isso está envolvido. Então, é importante a gente entender como é que funciona. Não é simplesmente imprimir um pedaço de papel e trocar, né? Ou ir no banco tirar. Existe todo um contexto por trás, existe toda uma história política e econômica. Beleza? E aí, professora? Essa turma do 5º ano, acho que já está aprovada, professora. Olha Enquanto a aí. senhora está explicando, nós já pesquisamos aqui juntos o preço do dólar hoje, que está R$ 4,88. Pedro já fez o cálculo e em reais ele tem R$ 97,65. Olha aí, R$ 97,65. Pedro me disse primeiro que ele tinha 20 dólares, não foi? Não foi 20 dólares? E vê se eu trocar por real. Professora, trocar e a escambo não. Hoje a gente chama de câmbio. A moeda dos Estados Unidos tem um valor diferenciado no Brasil. Por isso que eu disse, cada país tem a sua característica e cada moeda ela é formada de acordo com a situação econômica daquele local. Quando eu utilizo a minha moeda em outro país, ela pode valer mais ou menos. Infelizmente, o real ele vale menos nos Estados Unidos. Se a gente fizer uma comparação, R$1 hoje, R$1, moeda brasileira, equivale a, aliás, $1, que é a moeda americana, equivale a R$4,88. É como se fosse assim. Se eu tiver, para eu ter $1 americano, eu preciso trocar R$4,88. Valores completamente diferentes. O efeito contrário acontece na Argentina. O valor do real é maior lá, ou seja, o real é valorizado na Argentina. É uma moeda mais valiosa do que o peso argentino. Para vocês terem noção como é valorizado o real na Argentina, um real equivale a 13, 14 pesos. Acredita? Eu soube aqui diretamente de Buenos Aires que hoje vale 23 pesos. Ou seja, se eu tiver R$1, deixa eu ver se eu tenho aqui a minha moedinha. Deixa eu ver aqui. R$1 é porque eu tenho em cédula, mas eu queria a moeda. Deixa eu ver. Eita, eu não vou ter. Achei. Pronto. Eu tenho uma moeda de R$1. Uma moedinha dessa. Uma moeda dessa. Muito obrigada. Uma moeda dessa. Essa moedinha aqui, essa moedinha.
vale 23 pesos. Minha gente, vê como o real é valorizado lá. A moedinha, aquela moedinha de R$1, que a gente compra um pirulito aqui. Vale 23 pesos argentinos. O real é valorizado na Argentina. Então, eu posso dizer que cada país, a partir da sua economia específica, tem o seu valor específico também. Eu estou dizendo isso, que o real é valorizado na Argentina, mas, por exemplo, um lanche na Argentina, o valor de lá é diferente. R$23 num lanche, por exemplo, quando a gente vai lá comer um hambúrguer e um refrigerante. Na Argentina o valor é outro. Por isso que a gente não pode se iludir também. Eita, professora, então eu posso com R$10 ir na Argentina que eu vou fazer todas as minhas refeições. Não é assim. Mas é claro que o real, ele é mais valorizado lá. Diferentemente dos Estados Unidos, que o real é desvalorizado. Para eu ter $1, eu preciso desembolsar R$4,88. Beleza? Isso, claro, varia de dia a dia. Isso eu estou falando hoje, mas esses valores podem ser modificados. O Brasil começou a produzir suas próprias moedas em 1694, com a criação da Casa da Moeda da Bahia. A moeda trazida pelos portugueses chamava-se real, mas o povo brasileiro a batizou de réis. Os centavos só surgiram em 1942, quando se criou o Cruzeiro. Cruzeiro, 1942 centavos. Aí a gente pode falar das nossas moedinhas, né? Os nossos números decimais. Aqui vocês podem perceber os valores dos produtos, aqueles não estão todos com valor fechado. Por isso que a gente precisa dos decimais, a gente precisa trocar os nossos valores. Por quê? A gente aprendeu que depois da vírgula são números decimais, são números menores que os inteiros. No nosso caso, a gente utiliza as moedas. Aqui eu tenho uma lista, né, uma breve lista das moedas que fizeram parte. Algumas voltaram, mesmo com o sistema, com a economia mudando, elas voltaram. Hoje, a gente utiliza o real, que surgiu em 1º de julho de 1994. A partir daí, até os dias de hoje, é a moeda que a gente utiliza. Tranquilo até aí? É muito importante reconhecer as cédulas que fazem parte do nosso sistema monetário brasileiro e as diversas formas de representar as quantidades em dinheiro. Aqui eu tenho algumas cédulas, né? Eita, eu nunca tive a oportunidade de ver uma dessa, coitadinha da professora. Essa daqui é uma cédula de R$200. Nós temos várias cédulas, algumas moedas. Eu trouxe para vocês verem, né? Um destaque para essas cédulas. Vocês repararam que em toda cédula tem um animal? Esses animais, eles fazem parte da fauna brasileira, são animais encontrados no Brasil, tá? Professora? A professora Kedma, ela está tão antenada com vocês, que na hora que ela chegou uma mensagem aqui que eu vou ler, ela falou dos animais. Cadê quem foi aqui? A Nathalie disse que até a gatinha dela está assistindo a aula. Então, a gatinha dela foi contemplada. Quando se fala nos animais aí que aparecem nas notas. Com certeza. É uma conexão assim incrível, vocês com a gente aqui, perfeito. Quem é a criança? Nathalie. Um beijo para Nathalie e para a gatinha dela também. O nome da minha gata é Valentina. Então, eu posso enquadrar Valentina quando eu estou falando de animais brasileiros, né? Vamos embora. Além de ser um mecanismo, né, de segurança, os animais brasileiros, que fazem parte da fauna brasileira, estão presentes nas cédulas. É importante a gente ficar atento à questão da validade, né, da autenticidade da cédula. Claro, essas daqui são cédulas fictícias, né, inclusive tem escrito sem valor. As moedas verdadeiras, elas têm mecanismos de segurança, desde
o tipo do papel que é diferente, a gente consegue perceber se uma cédula é verdadeira ou não, colocando contra a luz, a gente consegue ver alguns itens de segurança. Quando você tiver um tempinho, depois da aula de matemática, claro, vai lá no site de busca e coloca itens de segurança de cédulas. Vocês vão ver que tem vários. Não é simplesmente imprimir uma cédula dessa, porque aí a gente imprimiria em casa, né? O Banco Central, ele promove a distribuição, né, a fabricação dessas cédulas. Então, elas já saem com as medidas de segurança, que é para evitar falsificação. Aqui eu tenho a minha moeda, a minha cédula de R$ 200, eu tenho a de 100 também, que é o peixinho que a gente fala, eita, eu queria aquela cédula que tem o peixinho, a de R$ 100. Eu tenho a de 50, né, que é a onça, a gente já pensa na novela. A gente tem a de R$ 20, a de R$ 10, a de 5, a de 2. Olha, quando falarem das cédulas azuis, queiram a do peixinho, viu? Que a da tartaruga vale menos, é isso mesmo. A de R$ 100, ó, ela tem uma garupa, olha, o peixinho queria. Queria algumas dessas para botar no meu bolso. Essa daqui já é a de R$ 2, são semelhantes, tá? Mas até o tamanho, se você ver a cédula original, ela é diferenciada. A de R$ 2 e a de 100. Então, essas medidas de segurança, elas são utilizadas para garantir a autenticidade das cédulas, das moedas, né? E aqui eu tenho as minhas moedinhas, né? Aqui eu tenho a de R$ 1. Antigamente, não era utilizado essa moeda, não. Era utilizado uma cédula verdinha. Eu estou sem ela aqui, mas se você tiver a oportunidade, você vai lá e procura. Antigamente era uma cédulazinha de R$ 1. Eu tenho a de 50 centavos, aí a gente já entra com os decimais, né? Claro, decimais, depois da vírgula, menos que o inteiro. Tenho as de 25 centavos, as de 10 centavos, a de 5 e, por último, uma que eu acho que só alguns de vocês tiveram a oportunidade ou nem tiveram, que foi a moeda de 1 centavo. Era uma moeda que existia, inclusive existiam uns bombons que valiam 1 centavo, uns bombonzinhos bem pequenininhos, que a gente comprava pequeno, capaz da gente se entalar, de tão pequeno que ele era, que acabava descendo. Mas era comprado com a moedinha. Foi percebido que era muito custoso fabricar essas moedas, por isso que ela deixou de ser fabricada. Hoje, a gente só encontra em colecionador e em lugares específicos, em museus de moedas, por exemplo. Inclusive, na Caxangá, tem um museu de moedas. Eu não sei como é o acesso, mas você que mora pelas redondezas, se puder dar uma passadinha, eu acho válido. Eu nunca fui, vou me planejar para ir. Quem sabe eu não faço uma aula externa por lá. Então, a gente tem essa moeda de 1 centavo também. Ela já saiu de circulação desde 2005, mas é possível. Se você tiver um avô, algum familiar um pouco mais velho, talvez ele te fale um pouco sobre essa moeda. Aí aqui eu tenho, ó, as relações entre os decimais. Lembra que eu falei ontem? Olha, o real, no caso, seria o meu inteiro. Os meus 10 centavos, os meus décimos. É como se eu pegasse a minha moeda de R$ 1 e dividisse, trocasse em moedas de 10 centavos. Que por sinal, por exemplo, eu precisaria trocar o meu real para comprar esse bolinho de goma, por exemplo. Ou então, para eu comprar esse biscoito aqui, eu precisaria trocar o meu real para receber o troco, né não? Se você desse R$ 1 para, no caso, 3, né? R$ 3 aqui para o dono da barraca, ele teria que te dar o troco. Mas ele não te daria R$ 1, né? Ele te daria menos que R$ 1. Por quê? Porque é R$ 2,40. Ele teria que te dar 60 centavos. 6 moedinhas dessa, por exemplo. E aqui eu tenho os meus centavos, que eu representei na minha moeda de 1 centavo, mas hoje
no contexto atual, a parte centesimal seria a moeda de 5 centavos, tá? Porque a de 1 centavo saiu de circulação. Aqui eu tenho um exemplo simples. R$1 seria o meu inteiro, os 10 centavos a minha parte decimal e 1 centavo a parte centesimal. Facinho, né, de trabalhar. Aqui eu estou falando da minha representação dos números decimais que a gente já trabalhou e os números decimais são partes fracionadas de um inteiro. E aqui eu especifico muito bem o meu inteiro e os meus decimais, onde os meus decimais são as partes fracionadas, são as trocas. É quando eu troco o meu inteiro, o meu real, por moedas. Vamos embora. Aqui eu tenho um exemplo em forma de fração, que a gente já trabalhou também, e as equivalências, que é importante a gente saber também. Ó, o valor de R$100, ele pode ser representado de diversas formas. Eu posso ter R$100 em diversas moedas, em diversas cédulas, em diversas situações. Ó. Eu posso ter R$100 a partir de 2 cédulas de 50. Eu posso ter R$100 a partir de 5 cédulas de R$20. E eu também vou ter R$100 se eu tiver 10 cédulas de R$10. É importante a gente aprender essas equivalências. E aqui, ó, eu tenho R$1 em forma de moedas de 10 centavos, onde eu troquei por decimais. E eu tenho esse meu real representado em 100 moedas de 1 centavo. Tranquilo? Deu para entender direitinho? Eu queria ser essa mão que conta essas cédulas. Eu tenho os meus valores aqui, né, onde eu vou utilizar esse dinheiro. Eu tenho aqui na minha mesa os meus lanches, que eu espero que quando termine a aula eu vou me sentar aqui do lado e vou comer todos. Segunda-feira a professora Abigail diz o que foi que aconteceu. Mas, enfim, a gente pode utilizar o dinheiro para muita coisa e sem ele a gente não consegue se segurar muito bem, né? Eu posso comprar roupas, lanches e o meu desafio é exatamente o que eu tinha proposto. A leitura do livro da árvore. Coleção consciente de educação financeira. Lê a parte da origem do dinheiro. Se eu não estou enganada, é o capítulo 3 ou o capítulo 4. Na verdade, eu recomendo que vocês leiam o livro todo. Tem várias historinhas legais que vocês vão entender um pouco mais como é que funciona essa questão do dinheiro, tá? Na próxima aula de sistema monetário, eu prometo que a gente vai fazer uma leitura mais específica, tá? Por hoje, a nossa aula vai ficar por aqui. Eu já agradeço a professora Abigail Viana pela participação. Eu que agradeço. Só para deixar uma informação bem legal que a Larissa trouxe, ela disse que os bichinhos que estão nas notas estão em extinção. Então, sacada muito legal, Larissa. Parabéns. Muito bom, muito bom. Como eu venho falando sempre, eu aprendo demais com vocês e fico muito feliz que você ficou comigo até agora assistindo essa aula. Agradeço a Bruno também e vou me despedir já te convidando para acompanhar as próximas aulas. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.